Hoje nós não estamos aqui apenas como pastor da igreja, mas como relator de uma comissão do Presbitério de Pernambuco, que incumbiu a essa comissão proceder à licenciatura do teólogo Pedro Henrique Constantino Pontes, que terminou o seu curso de bacharel em teologia e é candidato ao sagrado ministério. Cumpriu todas as exigências acadêmicas de preparação no Seminário Presbiteriano do Norte, cumpriu todas as exigências do Presbitério de Pernambuco, quem o envia, quem o acompanha, quem o tutela. E na última reunião acontecida no dia 9 de dezembro, ele pregou diante do concílio, ele apresentou um trabalho de exegese do texto bíblico no original, ele apresentou um trabalho de conclusão de curso, defendendo um ponto da confissão de fé, foi examinado no plenário do presbitério, nas questões teológicas e da sua formação, e o presbitério, satisfeito com todo o exame, aprovou que ele fosse licenciado, e a licenciatura é uma prova, onde ele vai passar um ano, mas exercendo o ofício, pregando a palavra, aconselhando, orientando, instruindo, junto com a nossa igreja, e ao final desse ano probatório, de licenciatura, ele vai ser novamente examinado pelo concílio, e uma vez aprovado em suas atividades eclesiásticas, ele será ordenado ao ministério sagrado. Isso é bom, instrutivo, para que a igreja saiba como se dá a formação de um pastor na igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas. São 4 anos de curso, antes disso 3 anos de observação na igreja local, 1 ano de tutela específica, aí 4 anos de seminário, mais 1 ano de licenciatura, para enfim poder ser ordenado. Então, todo esse zelo e cuidado a gente encontra na palavra de Deus, e por isso eu gostaria de pregar sobre isso. O texto de Tito, capítulo 1, versos de 5 a 9, o apóstolo Paulo orienta Tito como se deve formar pastores, líderes, para cuidar da igreja de Deus. E é nesse intuito que eu gostaria de convidá-los a abrir o texto sagrado nessa epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, e aproveitar essa oportunidade para que a igreja seja orientada, entenda como é que se dá um processo e o cuidado que tem que se ter na formação de um líder, aquele também que nos acompanham, aqueles que nos visitam de outras igrejas, irmãs, possa ser orientado e instruído na palavra de Deus. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. O apóstolo Paulo está escrevendo a esse pastor, membro da equipe do apóstolo Paulo, que estava plantando a igreja no mundo de sua época. Deixe-me ler do verso 1 em diante todo esse capítulo, e aí a gente concentra depois no verso 5 a 9. Começa assim a epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível,
marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazê-los calar. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento de culto. Agradecemos pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Temos consciência de que Tu estás conosco. Temos consciência que fomos convocados e convidados a gozar da presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus Santo, como lemos em Tua palavra, que requer de nós coerência, que requer de nós sinceridade, transparência na vida que nós declaramos ter diante de Ti. Obrigado, porque diante desse Deus Santo nós nos deparamos com a nossa fragilidade humana, caída e pecadora, e podemos nos quebrantar diante do Senhor, confessando os nossos pecados, as nossas culpas, levando ao Senhor o lamento da nossa alma, por não sermos aquilo que o Senhor espera de nós e esperou quando nos criou. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas, e obrigado por Cristo, que se deu na cruz para nos reconciliar contigo. Obrigado pelo seu sangue, que é capaz e suficiente para não somente nos perdoar, mas nos purificar de toda injustiça praticada. Obrigado pelo privilégio de podermos cantar louvores ao Teu nome, exaltar a Tua graça, a Tua misericórdia. Obrigado porque podemos também declarar ao Senhor a nossa confiança, a nossa dependência em consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Parte daquilo que o Senhor nos tem dado em Tua misericórdia e graça, por nosso sustento e para a nossa vida digna. Obrigado por isso, Senhor. E nesse momento agora, quando nos deparamos diante da Tua palavra, nós clamamos por Tua compaixão e misericórdia. Fala ao nosso coração. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, tenha acesso ao nosso interior. O Senhor nos conhece, sabe do que nós precisamos. Fala por Tua palavra, Senhor Deus, que possamos ouvir a voz do Senhor e não a voz de homem, que o Senhor supere as nossas fragilidades e incapacidades humanas e que o Senhor exalte o Teu nome e edifique o Teu povo. É o que nós te pedimos, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amados, o bloco de documentos do Novo Testamento, que nós chamamos de cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemon e Tito, esse bloco que nós chamamos de cartas pastorais, foi escrito no período daquela primeira prisão de Paulo em Roma. E depois, quando ele
escapou, fugiu, a segunda vez que ele foi preso, escreveu o último desses documentos, a segunda carta de Paulo a Timóteo. O conteúdo desse bloco que nós chamamos de cartas pastorais são orientações e conselhos a esses líderes, Timóteo, Filemon, Tito, que faziam parte da equipe que Paulo treinou, arregimentou e usava para que o evangelho chegasse a todos os lugares do mundo. Então, Paulo dá conselhos, Paulo chama de filhos na fé, Paulo os orienta, os exorta a que eles permaneçam firmes diante de um momento muito complicado para a igreja, que era um momento de perseguição. Perseguição não apenas religiosa pelos judeus, que até então acontecia, mas a perseguição agora era estatal. O poder romano se levantara contra a igreja cristã e estava tentando massacrar, anular, apagar a influência negativa para eles do cristianismo. E Paulo então exorta esses pastores a permanecerem firmes, a consolarem, a edificarem a igreja espalhada por todos os cantos. As cartas são dirigidas a Timóteo, que estava em Éfeso, na Ásia. A carta é dirigida a Filemon, que estava em Colossos, na Ásia, no interior da Ásia. E a carta é dirigida a Tito, que havia sido deixado em Creta, para terminar algumas coisas que estavam restando ali. Nós podemos perceber isso claramente no verso 5 aí da carta de Paulo a Tito. Foi por esta causa que te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Essa é a razão. Nós observamos a 1 Timóteo, por exemplo, no capítulo 1, nós vemos no verso 3 e 4 a razão pela qual Paulo escreveu a Timóteo essa carta pastoral aqui, dizendo a ele o seguinte no verso 3, no capítulo 1: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Vemos no capítulo 3 da mesma carta de Paulo a Timóteo, no verso 14 e verso 15, ele falar sobre a razão pela qual ele escreveu mais uma vez essa carta. Verso 14 do capítulo 3: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a razão pela qual essas cartas pastorais foram escritas é, de fato, ajudar a dar conselhos, instruir esses pastores como eles deveriam proceder na igreja de Deus. No texto que lemos, em Tito capítulo 1, principalmente o verso 5 ao verso 9, estamos no contexto do surgimento de novas igrejas espalhadas por toda a ilha de Creta. A ilha de Creta fica no meio do mar Mediterrâneo, ali entre a Europa, a Itália, né, e ali a Ásia, né, Macedônia, Grécia, Corinto, né, e Éfeso, e a Ásia Menor, hoje Turquia. Fica ali no meio do mar Mediterrâneo. Enquanto Paulo, após fugir de Roma, da primeira prisão, e chegou à ilha de Creta, uma embarcação o deixou ali, né? A equipe missionária aguardava em uma embarcação que pudesse levá-los o mais longe possível das confusões que se estabeleceu na capital do Império Romano por causa do incêndio de Roma. Se dá exatamente aí, no ano de 1064, quando Roma é incendiada, e provavelmente é exatamente aí que se dá a fuga de Paulo, daquela primeira prisão, né? A guarda pretoriana, que foi alcançada enquanto Paulo estava preso, naquele primeiro momento, durou uns 2 ou 3 anos, ouviu o evangelho e foi alcançada pela graça de Deus. E muitos da guarda pretoriana sabiam das intenções do imperador Nero de colocar fogo na cidade, culpando os cristãos, e Paulo seria o alvo
mais provável disso, o líder do cristianismo, o homem mais influente da época, o homem que mesmo preso em Roma, escrevia as cartas para orientar as igrejas e instruir pastores. A carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Colossenses, as cartas pastorais aqui, todas elas foram produzidas nesse período, orientando, instruindo, né? E mesmo preso, ele não estava impedido de pastorear, de tomar conta, de supervisionar a obra do Senhor e o avanço da igreja no mundo romano. Por isso, ele era odiado. Escreveu a carta aos Romanos. E no capítulo 1, ele denuncia a sociedade romana e o próprio Estado romano e o próprio imperador de promover bacanais, de promover a imoralidade no mundo de sua época. Então, havia essa tentativa, né, de perseguir, de acusar, de criar essa narrativa de que Paulo foi aquele que insultou, que incentivou, que estimulou os cristãos espalhados pela cidade de Roma a incendiar a cidade. E a guarda pretoriana, sabendo disso, comunicou, facilitou a fuga do apóstolo Paulo. E é nesse contexto de fuga, onde provavelmente pegou um navio ali de Roma, ou próximo a Roma, passou pela ilha de Malta e chegou na ilha de Creta, e enquanto eles esperavam uma embarcação para levá-los mais longe possível dali, eles evangelizaram a ilha, e muitas cidades foram ali alcançadas pelo evangelho da graça de Deus. Então, enquanto Paulo esperava o navio para levá-lo para longe, Deus usou aquela circunstância, aquela situação, para fazer surgir ali novas igrejas. Essas não foram planejadas como as outras. A gente lê o livro de Atos e observa que o apóstolo Paulo, com a igreja, com Barnabé e a equipe missionária lá em Antioquia, da Síria, planejou alcançar o mundo daquela época. A primeira viagem missionária foi a execução desse projeto. A segunda viagem missionária, que não funcionou e não deu certo na Ásia, né, alcançou a Macedônia, Corinto, Atenas, Filipos e tantas outras cidades ali. E a terceira viagem missionária foi, de fato, alcançar a Ásia, um polo importante, né, religioso daquela época. E Paulo escreve aos Romanos, mostrando que a intenção dele agora era alcançar o mundo, o fim do mundo, né, que era a Espanha. Né. Então, esse era o mapa do Império Romano, daquele mundo de então. Mas Creta não estava no planejamento. Foi um acidente. Foi uma circunstância de fuga que levou o apóstolo ali e o surgimento daquelas igrejas. Provavelmente elas não existiriam se não fosse isso. A má fama, talvez, tenha sido o motivo, né? O verso 12 e 13 fala da má fama dos habitantes da ilha de Creta. Quando nós lemos aqui no verso 12 e no verso 13, essa afirmação de Paulo, que ele diz é verdadeira, né? Diz lá o verso 12, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, abre aspas, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. E Paulo diz no verso 13, esse testemunho é verdadeiro. A gente está aqui, está constatando a maldade desse povo, a falta de transparência ou honestidade no trato e na palavra, né? É de fato isso que eles falam de si mesmo, inclusive. E talvez, não sei, por essa razão, não houve planejamento para alcançar Creta, mas Deus usou aquela situação para que o evangelho chegasse ali. Agora era preciso prosseguir viagem. No entanto, havia muitas coisas restantes a pôr em ordem nas igrejas que surgiram ali na ilha, naquelas novas igrejas. Entre essas coisas, havia necessidade de formar líderes, para dar continuidade ao crescimento saudável, o desenvolvimento e fortalecimento dessas novas igrejas que surgiram por toda a ilha. Vejam o verso 5 mais uma vez,
Foi por esta causa, por esta razão, que deixei você em Creta, Tito. Paulo já estava noutro canto, escrevendo aqui essa carta a Tito, dizendo: Tito, foi por essa razão que eu te deixei aí. Para quê? Para que você pusesse em ordem as coisas que restavam, bem como em cada cidade da ilha você constituísse presbíteros conforme eu prescrevi a você. Então era preciso formar uma liderança saudável, comprometida, forte, para que a igreja pudesse desenvolver, crescer, ser estável. O apóstolo Paulo incumbiu então Tito dessa tarefa. E aí então nós gostaríamos de trazer para vocês as prescrições para a formação de uma liderança saudável, aproveitando, né, que um jovem está sendo preparado, treinado para o cuidado da igreja de Deus. E claro que eu estou falando a todos vocês, mas Pedro, tome para você essas palavras. Essas prescrições que o apóstolo Paulo orienta Tito para a formação de um líder saudável, de um homem de Deus. Era preciso que homens fossem treinados para se tornarem líderes irrepreensíveis. Verso 5 e verso 6 diz isso, não é? Constituísse presbíteros conforme eu prescrevi a você. Verso 6, alguém que seja irrepreensível. Verso 7, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. E daí surge a primeira pergunta, a hermenêutica, para que a gente entenda o texto, para que ele faça sentido para a gente, né? O que significa isso? O que é ser alguém irrepreensível? Porque nós já vimos aqui em toda a liturgia, né, que um filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Porém, o próprio João diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E como foi bem exposto e explicado aqui pelo presbítero Davi, a diferença, e o texto não está se contradizendo, é que o pecado passa a ser um acidente em nossa vida como filhos de Deus. O que caracteriza um incômodo cada vez que nós falhamos, cada vez que nós quebramos a lei, cada vez que nós permitimos que a nossa natureza caída tome conta dos nossos atos, pensamentos ou palavras, isso aflige o nosso coração, isso incomoda a nossa alma, isso quebra a nossa paz, quebra a nossa relação com Deus. Isso caracteriza um cristão, um verdadeiro filho de Deus, porque ele vai buscar de Deus arrependimento, ele vai confessar o pecado, ele vai clamar o perdão de Deus, para que ele perdoe e purifique a sua vida, e lhe restaure a paz e a comunhão com Deus novamente. Diferente de uma pessoa que vive no pecado, vive na prática do pecado, né? Que ama o pecado, que gosta do pecado, que se sente confortável no pecado. Esse tal não é de Deus. E João está chamando a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores, para que eles possam avaliar os seus próprios corações. E ele diz, mas mesmo assim, apesar disso, nenhum de nós pode dizer que não tem pecado. E o Senhor nos chama a essa reflexão, para que a gente possa, de forma contínua e permanente, se colocar diante dele com sinceridade, com transparência, pedindo para que Deus sonde o nosso próprio coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelos caminhos eternos. Mas o que é ser irrepreensível então, se todos nós somos pecadores? O que é que Paulo está querendo dizer a Tito? Alguém que seja irrepreensível, pois isso é indispensável para aqueles que foram chamados para cuidar das coisas de Deus. Primeiro, vamos ver o que não significa, né? Não significa que sejamos, ou que nos tornemos perfeitos. Não. Homem nenhum nesse mundo é perfeito ou chegará a isso, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10, diz que não há entre nós um justo, nem sequer um. Então, todos nós, em alguma medida, seremos repreensíveis
num momento ou no outro da nossa vida. Não significa então que sejamos perfeitos, não é isso que o apóstolo quer dizer. Ninguém traz essas características de irrepreensibilidade em si ou de si mesmo. Ninguém nasce com isso. Davi, na sua oração de confissão, no Salmo 51, no verso 5, afirma, declara que eu nasci na iniquidade e quando fui concebido pelos meus pais, ainda no ventre da minha mãe, a minha natureza já era corrompida e pecaminosa. É isso que nós herdamos da desobediência de Adão, já nascemos nessa condição. Então não é um justo, nem sequer um. Ser irrepreensível não é ser perfeito, ou não é não ter pecado. Mas o que é então? Já que ninguém traz isso em si mesmo, o que então significa isso? Significa que é necessário que aqueles que são chamados para cuidar da igreja de Deus se deixem moldar pela palavra e pelo Espírito de Deus. Eles devem ser treinados, preparados para cuidar da igreja de Deus. Então eles precisam se deixar moldar pelo Espírito, pela palavra do Senhor, ser sinceros e transparentes no trato do seu coração diante de Deus. Isso, claro, não é só para os pastores, isso é para todo cristão, mas, claro, principalmente para aqueles que foram confiados o cuidado da igreja de Deus. Isso só mostra uma coisa, porque nós somos pessoas caídas e pecadoras, nós precisamos de estar dispostos a sermos trabalhados e moldados pelo Espírito de Deus e por sua palavra. Isso nos leva, então, a uma segunda pergunta hermenêutica, né? Como se dá isso? Como se dá esse moldar, esse treinamento, né? Essa santificação na vida daqueles que são chamados para cuidar da igreja de Deus? Em que áreas da vida esses homens devem se deixar moldar para se tornarem pessoas não repreensíveis no seu comportamento ou nos seus relacionamentos? O apóstolo Paulo trabalha aqui e demonstra 4 áreas que precisamos observar nas nossas vidas, onde temos que ser irrepreensíveis e nos deixarmos moldar pelo Espírito e pela palavra de Deus. Veja o verso 6, quando diz que alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Então, a primeira área em que precisamos nos deixar moldar, trabalhar, treinar por Deus e por sua palavra, para nos tornarmos pessoas que não são passíveis de repreensão, é na vida familiar. Então, aquele que foi chamado para cuidar da igreja de Deus, precisa se deixar trabalhar em sua vida familiar, em 2 relações, como marido e como pai. Na sua relação com sua esposa, seja marido de uma só mulher. Seja uma pessoa que vai servir de referência e de modelo para os demais. Seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa que escolheu uma mulher para ser a sua companheira e esposa e vai viver com ela a vida. Por quê? Porque naquela época havia possibilidade, nas sociedades gentílicas e pagãs, do homem ter quantas esposas pudesse ter. Mas para que você seja um servo de Deus, você precisa ser irrepreensível nessa área, na sua relação familiar, sendo marido de uma só mulher. E segundo, como sacerdote, como pastor da sua casa, como instrutor da sua família, que você tenha filhos e que você crie filhos e que você eduque filhos no temor do Senhor. Na relação com seus filhos, você precisa ser irrepreensível. Que seus filhos não sejam acusados ou conhecidos por uma vida de insubordinação e de devassidão. O filho, a família do líder, precisa ser exemplo, precisa ser irrepreensível nessa área. Então, esse se deixar moldar, esse se deixar treinar, trabalhar pelo Espírito Santo de Deus, primeiramente na minha vida familiar.
Mas, em segundo lugar, na vida pessoal, no meu testemunho, no que as pessoas enxergam em mim. Porque o líder, ele vai estar na vitrine, ele vai ser visto. Sua palavra, seu ensino, seu procedimento, seu comportamento, sua maneira de viver a vida, em sua vida pessoal, ele não deve ser alguém arrogante e orgulhosa. Não deve ser uma pessoa tendente à ira e à violência. Não deve ser uma pessoa conhecida por ser cobiçoso, ganancioso, ambicioso. Não deve ser uma pessoa dominada pelo álcool, pela embriaguez. É isso que nos diz o verso 7. Vejam só o que diz lá o texto. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. E o que significa isso? Não ser arrogante. Alguém que não se irrita com facilidade. Alguém que não seja apegado ou dependente do vinho. Alguém que não seja violento no trato com os outros. Alguém que não seja ganancioso, ou visto assim. Pelo contrário, diz o verso 8. Então, a pessoa tem que se deixar moldar para se tornar irrepreensível, não somente na sua vida familiar, mas na sua vida pessoal, no cuidado do seu próprio coração. E vejam, irmãos, todas essas coisas que estão colocadas aqui por Paulo a Tito, para que ele prepare, treine e capacite homens para liderarem a igreja, significa dizer que todas essas coisas há no nosso coração. Ganância, ambição, dependência química, do álcool. A humanidade caída é sujeita, inclinada a todas essas coisas. Então, é necessário que aquele que foi chamado e separado por Deus para cuidar da igreja de Deus, das coisas de Deus, se deixe moldar pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, para não serem escravos dessas coisas, para não serem identificados ou caracterizados por essas coisas. Não ser arrogante, não ser orgulhoso, não ser tendente à ira, não ser violento, não ser uma pessoa cobiçosa, gananciosa, ambiciosa, não ser uma pessoa dominada pelo álcool ou pela embriaguez. Ao contrário, deve procurar ter uma vida piedosa. E aí nós vamos para a terceira área, onde essa pessoa precisa ser irrepreensível, se deixar moldar pelo Espírito, que é em sua vida relacional com o seu próximo. Procurar ser uma pessoa amigável, hospitaleira, receptiva, onde as pessoas se sintam bem em sua presença. Ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa sensata na palavra, no conselho que dá aos outros, no seu comportamento. Ser uma pessoa justa em seus negócios. Ser uma pessoa que demonstre controle em meio a situações de embate ou de crises. É o que diz o verso 8. Se não, observe comigo. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. É isso que diz o verso 8, uma pessoa que é irrepreensível na sua vida relacional com o próximo. E em último, ou em quarto lugar, ele deve ser irrepreensível em seu ensino e na sua pregação, diz o verso 9. Ser um homem apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e para que possa convencer os que contradizem este ensino. Então, a pessoa tem que ser irrepreensível no seu ensino, na sua pregação. Demonstre apego à palavra de Deus. Uma pessoa que demonstra valor à palavra, que crê na palavra, na sua suficiência, na sua capacidade de transformação, de convencimento, de instrução, de santificação. E há tantas pessoas que não são assim em relação à palavra de Deus. Ser fiel a ela e apegado a essa palavra
Isso conforme a doutrina, conforme o seu ensino, o reto ensino da Escritura, da palavra de Deus. Eu lembro do mesmo conselho de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 14, ao verso 17, ele diz assim, que quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E tem por fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, seja amadurecido para toda boa obra. Esse é o conselho de Paulo, é isso que ele está falando também a Tito. Se deixe moldar, se deixe treinar, se deixe preparar, para que você demonstre apego e amor à palavra de Deus, para que você seja fiel a ela na sua exposição, no seu ensino, na sua pregação. E faça isso com a saúde bíblica doutrinária, para que você seja uma pessoa pronta, apta, para exortar pelo reto ensino e para convencer aqueles que contradizem a palavra de Deus. Mas isso nos leva então a uma outra pergunta hermenêutica, para entendermos o texto e o pensamento e onde o apóstolo Paulo quer chegar com essas instruções. Por que é necessário que a pessoa, que o líder seja uma pessoa irrepreensível, bem preparada, treinada? Por que é necessário que haja líderes assim, com esse perfil, para a igreja do Senhor? E aqui o apóstolo aponta duas coisas que são importantes, que mostram a necessidade disso, de se ter líderes assim, homens assim, com esse compromisso, com esse apego às Escrituras. Ele diz no verso 7, no final, no começo, porque o que está em jogo é a igreja de Deus, a noiva de Cristo. A ele cabe cuidar da noiva do Cordeiro. Isso será cobrado de nós, pastores. O cuidado com a igreja, que é a noiva de Cristo, que ele comprou, a resgatou com o seu próprio sangue. Essa é a exortação de Paulo aos pastores e presbíteros lá em Éfeso, em Atos do capítulo 20. Cuidem de vocês mesmos e de toda a igreja a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorearem a igreja de Deus. Mas primeiro, cuidem do coração de vocês. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Tito, se deixe moldar para que você se torne alguém irrepreensível. Para que você seja uma bênção para a igreja e não uma maldição para ela. Para que você seja uma pedra de edificação e não de destruição para a igreja. Porque você foi chamado a cuidar da igreja de Deus, da noiva do Cordeiro. E por isso é importante. Por ser encarregado das coisas de Deus, diz o verso 7. Você precisa ser irrepreensível. Isso é indispensável. Porque o que está em jogo é o nome de Cristo, do qual somos dispenseiros. E o segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo fala da necessidade de terem obreiros assim, irrepreensíveis, e isso é indispensável, porque no verso 10, no verso 11, ele constata uma coisa que o Senhor Jesus já falou, que todos os demais apóstolos trataram, por causa da existência de muitos falsos mestres, ensinando o que não devem, de muitos falsos pastores, de muitos falsos líderes. Esses pervertem a igreja de Deus. Veja o que diz o verso 10 e o verso 11. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, que não se submetem à liderança apostólica. É isso que Paulo está dizendo. A gente vê alguns apóstolos que são quase como supervisores de uma equipe de pastores. A gente vê João com essa responsabilidade lá no final do primeiro século, pastoreando, aconselhando os anjos da igreja, os pastores que estavam cuidando da igreja na Ásia, no meio daquela perseguição. A gente vê Paulo aqui
cuidando de pastores como Timóteo, Tito, Filemão, Epáfras e tantos outros. Mas haviam muitos falsos obreiros, falsos pastores. E uma das coisas que caracteriza um falso pastor, que a gente pode se desviar da verdade, é um orgulho e uma não subordinação a quem nos supervisiona. Um pastor presbiteriano ou pastor reformado não é um homem solto. Ele não é dono de igreja. Ele é submisso e supervisionado por um presbitério. A gente diz assim, né? O pobre do pastor, né? O pobre do seminarista, né? Ele primeiro passa aperto na igreja local, pelo conselho da igreja, que antes de enviá-lo para qualquer seminário que ele demonstre desejo, ele passa 3 anos, tem que ser 3 anos membros da igreja, e passar 1 ano sob observação, sob a lupa do conselho, para ver se ele tem os dons que ele diz ter, para ver se o desejo dele é um desejo sincero, para ver se é um chamado de Deus para a vida dele, ou se é alguma coisa que ele se mete a querer fazer. Depois disso, que ele é examinado, conversado, questionado nas suas motivações, ele é enviado para um presbitério, e o presbitério lá são outros pastores que não conhecem bem, e vão examinar se ele de fato, se a sua vocação é genuína, é de Deus. E ele tem que se submeter ao critério, ao crivo dessas pessoas, para ser examinado, investigado quanto às suas motivações. E uma vez que o presbitério está convencido disso, ele é encaminhado para um seminário, ele tem que fazer um exame para ver se é apto para estudar no seminário, ele passa ali 4 anos estudando, e todos os anos ele tem que voltar para o presbitério, ser reexaminado no presbitério, ter um tutor no pé dele para ver o rendimento acadêmico dele, o crescimento piedoso dele e as atividades eclesiásticas dele. Todos os anos é essa mesma coisa. Todos os anos ele é reencaminhado após aprovado pelo concílio. E depois que ele termina tudo isso, ele ainda vai ser licenciado, coitado. Vai passar 1 ano probatório, sob observação, para ver se é isso mesmo, né? Para ver se a gente não se enganou nesse tempo todo. Então, assim, é espremido mesmo, e a pessoa tem que se sujeitar a isso. O presbitério pode chegar no final e dizer, olha, depois de 1 ano de licenciatura, veja assim, não, a gente não acha que você demonstrou ainda, nos convenceu de que você de fato está pronto. Ou a gente estende a sua licenciatura por mais 1 ano, né? Ou se acontecer alguma coisa que é grave aos nossos olhos, a gente ele tira fora do jogo. E você não vai ser pastor. Então, o que vai acontecer aqui nessa noite é que Pedro vai receber do presbitério o ok para o ano probatório dele. E vai ficar, a lupa vai aumentar, né? Para ver se, ao final desse ano, ele é então ordenado pastor. E todos os anos depois, o pastor vai prestar contas ao presbitério de todas as suas atividades. O que ele fez, o que ele visitou, o que ele pregou, o que ele ensinou, o que ele instruiu, e ele é supervisionado todos os anos. Então, e ainda mais, para vocês entenderem, porque há tantas nuances no evangelicalismo no Brasil, de onde tem donos de igreja, pastor de uma igreja presbiteriana, ele é presidente de um conselho, ele não manda. As decisões que se tomam aqui é uma decisão conciliatória. O conselho, então, entende se é isso bom para a igreja, ok. O pastor traz uma ideia, um plano, um direcionamento, e o conselho pode dizer, não, pastor, isso não é bom para a igreja, não. E o pastor vai ter que se sujeitar, se submeter ao consenso dos pastores eleitos pela igreja para auxiliá-lo no cuidado da igreja. É assim que a banda toca, é assim que a coisa funciona no nosso meio. Por que é necessário ter homens irrepreensíveis? Ter homens sujeitos, submissos, a serem moldados pela palavra de Deus? Porque existem muitos no meio da igreja que são defloradores da igreja.
que não estão nem aí para cuidar da igreja de Cristo, preparando ela para a vinda do Senhor. Tem pessoas que usam do ministério para tirar vantagens. E é isso que Paulo está dizendo, é necessário, Tito, que você permaneça em Creta, para que você prepare presbíteros, pastores, conforme eu prescrevi a você. Homens que sejam irrepreensíveis em sua vida familiar, homens que sejam irrepreensíveis em sua vida pessoal, homens que sejam irrepreensíveis na sua vida relacional com os demais membros, homens que sejam irrepreensíveis no ensino da palavra de Deus. Por que, Tito, é necessário que hajam pessoas assim, com esse compromisso? Porque existem muitos insubordinados, verso 10, que falam coisas sem sentido, que enganam os outros. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo igrejas inteiras, ensinando que não devem, por intenção vergonhosa de enriquecer e de ganhar dinheiro. Por isso é necessário que haja homens sadios, para que esses homens enfrentem, confrontem. E uma das coisas, Pedro, que você vai encarar no ministério, e uma das coisas que é ruim para a gente, é que a gente, pastor, foi constituído não só para cuidar da igreja, para instruir a igreja, para aconselhar a igreja, mas também para proteger a igreja de falsos pastores. Significa dizer que a gente às vezes tem que entrar em confronto com alguns colegas, por perceber sinais assim. E nós também temos que ter o temor no coração, porque nós não somos perfeitos. Nós também temos um coração corrompível. E temos que cuidar, como diz Paulo aos presbíteros em Éfeso, primeiro do nosso coração, para depois da igreja de Deus. Por causa da existência de muitos falsos mestres ensinando o que não devem, é necessário que hajam homens comprometidos com a verdade, porque esses maus obreiros pervertem igrejas inteiras de Deus. É preciso fazê-los calar. E como é que se faz calar esses homens? Não é na violência, a gente já viu isso aqui, né? Não. Como é que se cala falsos obreiros, falsos pastores? É você, pelo reto ensino. Pregue a verdade, instrua a igreja e ela vai identificar um falso ensino. Uma igreja bem preparada, treinada em seu ouvido para ouvir a exposição fiel da palavra de Deus, vai identificar com facilidade um falso ensino. Vai identificar com facilidade uma heresia. Vai identificar com facilidade. Então, por isso que é preciso homens comprometidos e apegados à palavra fiel, que seja segundo a doutrina bíblica. Porque essas pessoas vão amadurecer, vão preparar uma igreja para identificar com facilidade um falso ensino. Fazer calar esses homens é você pregar com fidelidade a palavra de Deus. Primeira carta a Timóteo nos ajuda a entender isso, capítulo 4, versos 6, verso 11 e verso 12. Ele diz assim, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Verso 11, nos diz, ordene estas coisas e ensine-as. Verso 12, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Pedro, você é um jovem que está começando a sua vida ministerial. Não deixe que ninguém te despreze. Mas não é botando banca, é se tornando exemplo. Exemplo na palavra, exemplo na fé, exemplo na pureza, exemplo na conduta. As pessoas, ao observar o seu justo comportamento, possam glorificar a Deus e, apesar da sua pouca idade, não desprezar a sua idade, entendendo que você é uma pessoa séria, um homem de Deus. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 24 ao verso 26, diz assim, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, em confusões, em debates, né?
mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Um servo do Senhor, um pastor bem preparado, não é um homem que gosta aí de estar debatendo questões teológicas, fazendo treta nas redes sociais, não é? Isso é coisa para menino, para gente imatura, que gosta de vaidade, de ganhar debate. Pastor sério e comprometido está preocupado com alma, com vida, com gente, levar pessoas a um amadurecimento, e não com treta teológica. Ele defende a verdade quando a verdade está sendo ameaçada. Mas ele faz isso por causa da verdade, não por causa da sua vaidade acadêmica, teológica, doutrinária ou intelectual. Não é isso que deve motivar o coração. A que conclusão nós chegamos aqui diante do exposto? Eu pergunto, queridos irmãos, a você, Pedro, estamos prontos para sermos essas pessoas? Eu digo aos presbíteros eleitos pela igreja, aos oficiais diáconos aqui presentes, vocês estão prontos para serem esses homens irrepreensíveis? Eu falo aqui aos colegas pastores e a mim também. Nós somos esses homens irrepreensíveis. E eu digo a você, se algum de nós disser precipitadamente sim, ou não se conhece, ou está enganando, ou sendo enganado pelo seu próprio coração. Todos nós precisamos estar dispostos a que Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, nos capacite a isso. Mas nenhum de nós pode arvorar na arrogância de dizer, eu sou essa pessoa. Ou não se conhece, ou está sendo enganado pelo seu próprio coração. Que aplicações podemos tirar para as nossas vidas aqui? Primeiro, eu queria falar aos pastores e aos líderes. Nessa noite, a gente vai dar posse à liderança da igreja, nos ministérios, nos departamentos, nas sociedades da igreja, para 2024. E nós temos que ter a humildade e não achar que aquilo que nos foi confiado nos torna melhor do que qualquer outra pessoa. Não, só a responsabilidade de conduzir, de liderar. Pastores e líderes, é preciso nos achegarmos mais e mais a Deus, dia a dia, nos achegarmos aos pés de Cristo, para nos deixar moldar, formar, para sermos pessoas que abençoam a igreja e não que é pedra de tropeço na igreja. Irmãos, igreja do Senhor, ore a Deus por sua vida, para que a sua conduta, seu comportamento, suas palavras edifiquem os outros e não desanimem os outros. Ore pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos. Rogue a Deus pelos seus líderes. Coloque diante de Deus seus familiares, esposa, filhos, para que eles não se desviem da verdade, para que haja uma família funcional, equilibrada, saudável. Irmãos, busquemos ao Senhor, pois atravessamos dias difíceis, onde a igreja, a família, a nação vem sendo atacada nos seus valores. Que a gente possa se colocar diante de Deus em oração. Que o nosso Deus, em sua infinita misericórdia, renove e sustente o seu povo, sua igreja, sua obra no decorrer dos anos. Vamos orar ao Senhor. Queria convidá-lo a baixar sua cabeça, a se colocar diante de Deus, a sondar o seu coração, a analisar a sua vida diante daquilo que foi exposto nessa noite.